iniciar, né, a aula, eu queria ouvir um pouco vocês aí sobre o questionário, né, que rolou na semana passada. Enfim, né, é sempre é importante algum feedback, né? Eu tive resultados satisfatórios de modo geral, né? Mas é legal poder ouvir o que vocês acharam, se estava mais ou menos, estava bom, se estava ruim, né? É sempre uma conversa importante, assim, né? Então, queria ouvir um pouco vocês aí sobre o questionário. Eu vou falar. Professor, olha, tinha umas questões... não estava tão difícil, mas tinha umas questões que tinha muita pegadinha. Pegadinha? Eu fiquei assim, tipo... Sim, professor, isso é maldade, tá? Entendi. O que é pegadinha para você, Gilmar? Por exemplo, tinha uma questão lá que estava falando sobre inferioridade, aí estava pedindo errado, aí nas alternativas tinha uma questão falando sobre superioridade. Estava certo, mas aquele contexto estava errado. Aí a gente ficou assim, eu, né, no caso, fiquei procurando o que estava errado, sendo que estava certo. Aí depois que eu fui compreender que não era o que o enunciado estava pedindo, eu achei isso horrível. Entendi. Estava certo, mas estava errado. Exatamente, naquela questão estava errado, porque não estava falando de superioridade, estava falando de inferioridade. Ok. Quem mais quer falar? O pessoal concorda de modo geral, né, com a avaliação do Gilmar? O professor, Concordo. Eu achei a questão de fazer uma questão com várias alternativas e perguntar quais são as corretas, isso aí acaba complicando, né? Porque a gente acaba perdendo a questão, fica muito fácil de se perder e tal. E eu também acho que a gente poderia fazer, não sei se a turma concorda, né? A gente teria que ver aí, daí eu estou abrindo essa questão para a turma, se por acaso é interessante fazer no horário da aula as provas, se tiver outro questionário e tal. Porque eu, por exemplo, não tive tempo para fazer. E aí, enfim. Essa foi uma alternativa, Marina, né, que eu cheguei a abrir para a turma, né? Eu acho que no final das contas a turma optou por não, assim, né? Mas é algo que a gente pode rever, né? A gente pode colocar de novo aí para ser votado, né, e tal, se o pessoal achar interessante, né, a gente pode colocar, né? Gente, também assim, não dá, né? O Camilo está sugerindo, né? Uns 3 dias, pelo menos, aí também é complicado. Não, pode abrir na sexta e ficar de sexta à noite até domingo à noite. Eu coloquei de quinta à noite até sábado à noite, né? Não, mas para não ter mais ninguém reclamando, né? Pelo menos quem trabalha sábado trabalha domingo. Porque Então, também... tem que entender, né, gente? Assim, eu penso também que o questionário é uma coisa, ou qualquer modalidade avaliativa, né? Ela também não tem que facilitar tudo, né? Nesse sentido. Ela é uma prova, né? Ela é um questionário, né? Acho que algumas reclamações fazem mais sentido do que outras, assim, né? Essa da Marina, né? Que inclusive ela comentou também, né? Em TTP sobre isso, né? Acho razoável, né? Embora eu não desacredito que o tipo de questão é um tipo de questão que eu eliminaria do questionário, né? Essa que tem várias questões e talvez se você errar, você perde ela toda. Mas talvez possa diminuir um pouco esse tipo de questão, né? Uma outra coisa, né, que eu acho que é legal falar, eu dei 2 tentativas, né? Eu fiz um questionário, gente, pensando que vocês, assim, ao fazer o questionário, vocês precisariam revisitar a matéria. Era por isso que foi um questionário que foi liberado 48 horas, né, com 2 tentativas. A ideia não é ler uma questão, sei responder, respondi, pronto, acabei, né? É um questionário que, de alguma forma, ele teve uma intenção de aprendizagem mesmo, né? Poder revisitar a matéria e não de ir para o questionário e saber só tendo assistido às aulas, né? A ideia não era muito essa, assim, né? Então, não sei, né? Acho que a gente pode... Estou escutando, né, o que vocês estão trazendo. Não sei muito quando vocês fazem questionário com os outros professores, né? Se destoa muito do que eu apresentei, assim, né? Os professores normalmente trabalham com outra modalidade, questionário, né? Francisco, que alguns liberam, por exemplo, final de semana, porque
tem gente que trabalha dia de semana e sábado. Aí, por exemplo, deixa sábado e domingo, sexta-noite a domingo à noite. Eu acho que é assim quem trabalha durante a semana e sábado pode fazer domingo. Mas eu achei que estava legal de, pelo menos assim, rever a matéria e aprender. Achei que eu tinha algumas pegadinhas assim, não sei se isso faz parte, mas assim, deu para rever a matéria, estudar, algumas coisas que já sabia o que era, então ficou mais fácil de confirmar a resposta. Achei legal. Só uma pegadinha Sim, mesmo. eu achei que ele cobrou tudo que foi dado, não foi nada além, tipo, extra, né? É só a questão da pegadinha que pegou. Negócio de botar muitas questões numa mesa para responder, realmente às vezes a gente fica muito na dúvida se é uma ou outra, e como não é VOF, você tem que marcar a correta, te faz poder errar, né? E aí você perde a questão inteira. Às vezes, sei lá, subdividir, não sei. Mas também o professor não estava impossível de fazer, não. Estava muito tranquilo. Eu fico justamente nessa dúvida, né? Se o questionário ele estava difícil no sentido do conteúdo ou se ele estava assim, ele exigiu muito de vocês em relação à leitura, prestar atenção, né? Fazer com cautela, o que eu acho que são coisas diferentes, assim, né? Uma coisa é estar difícil, né? Não aderente ao que a gente estava discutindo. A outra coisa é um questionário que exigiria tempo para sentar, olhar, ler, pesquisar na disciplina, nas videoaulas, né? Nos conteúdos. Eu acho que eu ainda não é claro para mim o que vocês estão apontando, né, como uma dificuldade, assim, né? Porque me pareceu que em algum momento me pareceu mais uma dificuldade de condições adequadas para fazer o questionário do que o problema tenha sido o questionário em si, assim, no conteúdo e no tipo até de pergunta que foi colocada, né? O conteúdo, professor, para mim foi até tranquilo. Eu achei que você cobrou tudo que você deu, não cobrou nada além disso. E também você sempre deixou muito explicado o que foi dado. Não teve. É só que essa questão da pegadinha que a gente fala é no sentido de. Mas é prestar atenção no que o enunciado diz, né? Mas você poderia bem que colocar a questão errada mesmo, não que ela seja certa num contexto diferente. Mas em relação ao conteúdo, foi show e também foi muito bacana você ter dado Isso as também, duas chances. isso eu ainda não entendi, Gilmar, o que é certo no contexto errado, né? Então, aquela questão que eu falei, que estava falando sobre o complexo de inferioridade, aí estava pedindo para marcar a errada. Aí tinha uma opção lá que falava sobre o sentimento de superioridade ser uma compensação da inferioridade. Aquela lá que estava errada, por quê? A questão estava pedindo sobre o complexo de inferioridade, mas aquela afirmação estava certa. Sim, eu estava pedindo a incorreta. Isso, a incorreta sobre o complexo de inferioridade. E a opção que estava errada era a que estava falando sobre superioridade, o sentimento de superioridade. Vou dar uma olhada para ver se eu entendo o que você está falando. Mas de qualquer forma estava errada. Isso que eu Já que era. Foi tipo, Sim. eu quase caí nessa pegadinha, né? Porque nossa, aqui, aí quando eu, opa, não, peraí. Aí reli e falei, não, é errada. Não, mas, por exemplo, o sentimento de superioridade é você. Na verdade, não é você compensar a inferioridade, tá certo? É você tentar ser melhor, né? Se superar, É isso. realmente. Uhum. É isso. O Eu que interpretei prioridade errado. a ser superar a inferioridade. O de superioridade não, é ser melhor mesmo. Então, realmente, eu estava errada. Então, talvez embolou um pouco, né? Sente Desculpem o mico, tá mas tranquilo. ok. Mas só porque eu Não, preciso entender mesmo, assim, né? depois a gente revê a prova, professor. Pode ser. Mas enfim, eu entendi alguns questionamentos, né? Apesar de
torna a dizer, né? Eu tive, assim, eu diria que foram, eu estou contando aqui, 1, 2, 3. Tive 3 alunos abaixo da média. E esses 3 alunos que eu tive abaixo da média foram muito pouquinho abaixo da média, né? Não foi muito abaixo da média, né? E teve muitos 10. Muita gente fechou o questionário, né? Por isso que torna a dizer, né? Se foi, eu estou tentando entender também se foi uma coisa localizada, né? Porque se é algo que funcionou em algum momento para alguns, né? Também pode ser um problema alterar demais a metodologia nesse sentido, que talvez tenha funcionado para alguns, né? Mas enfim, isso tudo eu vou analisar com calma. Professor, eu ainda acho que você tem que dar alguma coisa discursiva, questões discursivas, não totalmente objetivas. Jogo no ar. Entendi. Ué, Gilmar, você tá a favor ou contra a turma? Ué, gente, eu Bateu, acho Carol. melhor discursiva. Tá doido? Francisco, muta o microfone do Geomar, por favor. Não, gente, tô brincando, mas... professor, inclusive, é uma dúvida que eu tenho. Existe um padrão, assim, que os professores da FAESA têm que ter para fazer prova? Tipo, porque até agora todas as nossas provas foram parecidas com a sua, tipo, foram todas objetivas e tinha esse mesmo estilo de questão. A única, eu acho que o que a sua se diferencia mesmo é que você deu 2 tentativas pra gente, mas o resto foi igual, assim, vocês têm que fazer a prova de um certo jeito ou vocês que escolhem? Eu acho, Carol, que tem... porque, assim, toda C1, pelo menos até pouco tempo atrás, toda C1 ela tem que incluir uma prova, né? Essa é uma espécie de regra institucional. Você pode até dar outros trabalhos, mas ela tem que incluir uma prova necessariamente. Isso já não é obrigatório em C2 e C3, até onde eu me recordo da diretriz institucional. E aí, nesse momento, o que a gente tem como fazer em relação à prova é o questionário, né? E eu acho também, assim, aí tem um lado dos professores, eu acho que o questionário ele dá muito trabalho para fazer, mas ele dá muito pouco trabalho para corrigir, né? Então, assim, a gente faz, e aí vocês marcam, né? E ele já lança a nota, ele já é tudo automático, assim, né? Então, acho que talvez os professores também, nesse excesso, né, de quantidade de coisas, eles têm feito a opção pelo questionário, porque isso otimiza um pouco o trabalho também, né? Então, agora, eu não sei muito, assim, em termos de, né, do estilo de questionário, o tipo de pergunta, né, tal, né? Pois é, Eu acho discutível agora, nessa altura do campeonato, tipo, para mim, a minha cabeça está tão desgastada para poder produzir, para produzir palavra, estou com uma dificuldade, não sei se é pela pandemia ou pela quantidade de matéria que eu peguei. Eu acho mais complicado. Porque para mim, talvez... saber ou não saber é mais fácil do que eu começar a bolar como que eu vou escrever, como é que eu vou falar, eu posso fugir, viajar, e aí, né, é muito pior, pelo menos para mim. Talvez, Raquel, alguma coisa híbrida também, né? Não precisa ser tudo discursiva, né? Eu acho que é um problema, né? Quando um curso de psicologia não escreve, é um problema, né? Acho que o psicólogo tem que saber escrever, né? Então, essa coisa de tornar o curso excessivamente, né, muito marca-x demais, eu vejo um problema. Eu acho que o psicólogo, inclusive, ele tem que operar esse exercício, né? De tirar da cabeça, botar no papel, formular um texto, né? Isso tem uma importância, assim. Agora, eu também hei de concordar que eu não sei se o momento da pandemia, esse momento de aulas online, né, se é o melhor momento para isso, né? Então, Uma época você dava, por exemplo, uns vídeos para a gente assistir e tal, para a gente falar sobre. Isso eu acho legal, porque aí você fala um pouco a ideia do que você está assistindo com a ideia da matéria e flui mais fácil, você não tem como fugir. Isso eu acho legal. Então, eu, na verdade, usualmente, antes da pandemia, até um pouco assim, na época que a gente, enfim, antes da pandemia, até antes desse momento assim, né?
Eu sempre trabalhei com questões discursivas, sempre. Minhas provas sempre tiveram questões discursivas, né? Mas eu acho que tem toda essa coisa da tecnologização, né, do EAD. Acho que tem um certo pedido institucional também para a gente fazer mais uso, né, dos recursos do AVA e tal. E aí eu fui um pouco me dando por vencido, assim, né? Então, mas enfim, entendendo? É difícil, né? Porque talvez lá na época da discursiva o pessoal gostaria de mais objetiva, agora de mais objetivo o pessoal quer voltar à discursiva, né? A gente parece que fica sempre atrás, assim, né? Sempre rodando em círculos e tal. Eu acho que prova é sempre uma questão, né, que nunca é bom, né? A gente sempre vai arrumar uma coisa que não está legal, né? Que poderia ter sido de um outro jeito. Eu acho só que cabe fazer esse exercício, sabe, gente? É sempre importante, principalmente para vocês que são alunos, né? O que é dificuldade da prova e o que é não tive tempo para estudar, né? Não consegui estudar direito, esperei uma prova mais fácil, e eu, de modo algum eu estou dizendo que vocês estão fazendo isso, né? Mas eu acho que isso é um pouco assim, um exercício que compete a cada um fazer, né? Então, eventualmente a gente encontra situações assim, né? De alunos que foram muito mal e aí querem bater na prova, mas também a contrapartida não foi feita nesse sentido, né? É legal poder ter um pouco de honestidade consigo, eu penso. Francisco, Marcos, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Manda, capitão. Deixa eu falar. O senhor vai dar substitutivo ou aquele questionário foi final? Não, eu vou dar, né? Eu recebi o seu e-mail. Eu recebi seu e-mail, né? Não. Mas eu mandou o e-mail, né? Na verdade, Marcos, é até bom, né, você ter perguntado, porque aí eu já posso deixar alinhado com a turma, né? Tá positivo, comando. Essa semana, né, assim, eu estou fazendo justamente o levantamento de quem ficou abaixo da média, para ver se já a semana que vem eu consigo pensar em atividade, né? Porque a FAES agora ela está fazendo reposição de atividades por C, né? Então, a cada C a gente tem uma reposição, uma substitutiva, né? Então, aqui tem alguns alunos, você é um deles, né? Então, sim, senhor. Logo eu vou entrar em contato com vocês aí para falar. Né? Tá bom, comando. Obrigado pela atenção. Um abraço. Valeu. Ó, a Camila escreveu: professor, para mim suas provas sempre foram tranquilas, online ou presenciais. Claro que sempre tem pegadinhas e tal, mas nunca achei 100% confusas ou algo do tipo. Então, né? E aí tem um outro elemento, talvez, né, Camila? É uma questão de identificação também, né? Alguns professores vão se identificar mais com o meu tipo, alguns alunos vão se identificar mais com o meu tipo de prova, outros vão se identificar com outro tipo de prova de outro professor, né? Eu, no fundo, gente, por mim, eu nem dava prova, não dava atividade avaliativa nenhuma. Eu vinha aqui, dava aula, batia papo, e é isso aí, entendeu? Agora, não é muito assim que a coisa funciona, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui, né, para a nossa discussão. Vamos ver, né? C2 aí a gente já vai ter... A gente vai ter o questionário de novo, mas valendo menos pontos, né? Talvez vai ser um questionário um pouco mais tranquilo. E a gente vai ter outra atividade também. Eu vou tentar organizar isso daí até semana que vem, né? Todo mundo está sabendo, né? Semana que vem a gente não tem aula, todo mundo está sabendo disso, né? Semana que vem nós teremos um belo feriado, né? Que não vai ter aula segunda, nem quinta, nem sexta e nem sábado. Para quem algumas pessoas fazem aula no sábado. Oi? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, é um pouco isso, né? A gente está precisando um pouco de descanso também, né? Beleza. Vai rolar, Marina, né? Não sei se eu achei que eu já tivesse te falado, mas vai rolar, né? Quem ficou abaixo da média aí, não sei se um questionário, né? Vai rolar uma atividade. Né? Vamos ver aí o que eu vou inventar. Porque isso para mim também é novo, né? É a primeira vez, aí eu vou ter que pensar o que eu vou fazer. Bom, vamos voltar aqui para o Erickson. O que vocês lembram do Erickson aí, né? Vamos puxar da memória aí. O que vocês
se recordam, né, da teoria dele? Que ele era bem flexível em relação à teoria de Freud e também a um pouco de Adler. Eu acho que eu lembro disso, mais ou menos. Sim. Que ele seguiu muito Freud também. E que ele valorizava, acho que mais o ego, né? Sim, exatamente, né? E eu lembro que ele estudou o desenvolvimento das diferentes crianças que existem, diferentes infâncias. Sim. Em 8 etapas em vez de 5. Isso. Ele fala também sobre a questão da crise da identidade. Justamente, né? Então, esse é o Erickson, né, gente? Assim, ele tem toda essa riqueza, né? E essa tônica aí, de fato, tá na discussão dele, né? E a ideia é a gente conhecer um pouco esse sistema, né? Que ele trouxe, né? Vamos ver, né? Tem muita coisa que talvez vai parecer para alguns de vocês um pouco repetitivo, né? Porque tem algumas coisas que são muito próximos aí ao Freud, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair daqui para a gente entender melhor a teorização dele, né? Deixa eu só ajustar um negócio aqui. Bom, a gente falou... Prof, a gente já falou sobre essa questão da desconfiança. Isso, a gente comentou, né, justamente sobre isso, né? Uma coisa que eu acho que é legal falar também, né, em relação ao sistema ericksoniano aqui, é que o Erickson, ele pensava que para cada fase tem uma crise, né? É preciso que vocês entendam aí essa noção, né? Para cada fase tem uma crise, né? E a cada crise tem uma tentativa de resolução. A gente sempre vai tentar encontrar alguma saída mediante um determinado dilema, mediante um determinado conflito que se apresenta para a gente, né? E dependendo de como a gente sai daquele conflito, a gente pode sair dali incorporando em nossa personalidade, em nossa identidade, algumas características ou outras características, né? Essa é a ideia. E dependendo da característica que a gente incorpora, a gente também adquire uma coisa que o Erickson chama de força básica, né? Ou fraqueza básica. Na verdade, é como se fosse uma outra característica, né? Como se fosse assim, uma espécie de segunda característica, né? Em que o sujeito adquire em função da primeira. Uma coisa desdobra na outra, assim, né? Agora, o curioso é que o Erickson ele pensa esse sistema de uma maneira tal em que cada fase possui uma interdependência, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não adquiriu uma determinada força básica, né, numa determinada fase, você diminui muito a sua probabilidade de adquirir a força básica da fase seguinte, né? Ele vai dizer que há uma interdependência, né? Vou tentar demonstrar isso assim menos conceitualmente, o quanto que se você não adquire, por exemplo, né, a primeira força básica da fase primeira, que é esperança, né, muito dificilmente você vai adquirir a força base da fase seguinte, né? Agora eu não lembro de cabeça qual é. Mas ele vai marcar uma certa interdependência. Apesar dessa interdependência, uma outra coisa também que eu acho que assim, é menos determinista na teorização do Erickson, né? O Erickson ele vai dizer que, bom, olha, se você passa por uma determinada fase, e essa fase é uma fase que você passa por ela de modo mal adaptado, né? Como ele dizia, isso não quer dizer que você não consiga resolver isso posteriormente, né? Pode ser que, por exemplo, né, ao passar pela fase da confiança versus desconfiança, se você não sai dali, né, um pouco desconfiado em relação às figuras de autoridade, né, em relação às suas primeiras figuras de autoridade que lhe apareceram, isso não quer dizer que você não possa resolver isso posteriormente, e às vezes com uma outra figura de autoridade. Às vezes um analista, às vezes um professor, né, às vezes alguém que encarne esse lugar de autoridade para você, e que possa, talvez, fazer readquirir uma confiança que, na relação primeira com os seus pais, você não adquiriu, né? Então... Francisco, qual que é a Oi. diferença aí que
que ele faz em relação ao trauma para Freud? Essas crises, essas fases, tem alguma correlação com o trauma que o Freud dizia que a gente tinha em alguns momentos da vida ou em alguns conflitos? Eu não sei muito como que você entende a noção de trauma no Freud, né? Mas eu entendo que a noção de trauma no Freud, para o Freud, o trauma ele sempre tem a ver com a condição da gente não ter recursos simbólicos, principalmente, né? Para gente lidar com uma dada situação, né? Então, o Freud vai dizer que o trauma é toda e qualquer experiência que nos pega despreparado, que nos pega sem condições, né, de lidar com uma determinada situação traumática, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que haveria alguma relação direta com Erikson, né? Porque pode ser que eu não tenha recursos simbólicos, né, ou recursos de modo geral, para lidar com alguns traumas tipicamente da infância, mas não quer dizer que eu não possa adquirir esses recursos posteriormente para lidar com determinadas situações, né? O que eu eventualmente vejo clinicamente, né, é o quanto que, nesse sentido, eu acho que o Freud estava muito certo, né? O quanto que o adulto, né, é uma criança num corpo de um adulto. Tem muitas questões que não são traumáticas na infância que a gente fica tentando resolver na vida adulta, assim, né? Então, eu não sei muito, eu acho que eu já me perdi um pouco em relação à sua pergunta, mas... Eu acho que você respondeu sim, e eu acho meio semelhante, sim. Até, por exemplo, essa dificuldade de hierarquia, às vezes. Se a pessoa não teve recurso para lidar com aquilo nessa fase dele aí que ele fala, né? E nesse momento, possivelmente ele vai precisar de trabalhar isso na frente, e ele pode ou não conseguir lidar com isso lá na frente. Sim. E eu acho que, no meu entendimento, tem um pouco a ver com a questão do trauma. Claro que o trauma parece que é uma coisa muito mais marcante e para coisas muito mais pontuais, tipo questão da sexualidade, questão da morte, né? Ou alguma outra coisa mais traumática, já é meio redundante, mas assim, você entendeu? Acho que tem, para mim fez sentido que tem relação a teoria do Erikson com a teoria de trauma. Sim. Mas se não tiver, você pode falar também que eu vou desassociar. Não, na verdade, acho que você está fazendo uma pergunta que eu nunca tive que enfrentar ela, assim, né? Eu nunca fiz essa associação, mas é uma pergunta interessante, né? O Geomar está falando, ele não fala, de fato, ele não fala especificamente de trauma, mas ele fala de crise e ele fala de saídas, né? Que a gente tem mediante essas saídas. Daria para fazer uma aproximação meio grosseira, assim, né? O lance do trauma lá no Freud é um pouco essa história, né? Para o Freud, enquanto que a gente não fecha um trauma, né? A gente fica repetindo a coisa, né? A coisa da repetição da psicanálise tem muitos comportamentos repetitivos, eles têm muito a ver com alguma questão traumática lá para o sujeito, mas trauma nesse sentido, não é trauma no senso comum, né? Trauma nesse sentido de uma questão apareceu para mim sem que eu tivesse condições de respondê-la, né? Isso está num lugar bastante individual, assim, né? Isso não está a rigor, né? A gente não conseguiria pensar em psicanálise que o trauma está nos acontecimentos em si, né? A gente pode ter acontecimentos que são potencialmente, né, traumáticos, mas as pessoas podem passar por eles de modo diferente, assim, né? Professor, depois do que você trouxe aí, eu tenho a ideia na minha cabeça de que meio que o Erikson ele faz uma antítese ao que o Freud fala sobre trauma, porque quando o Freud fala que nós temos traumas e a gente repete o nosso comportamento até fechar esse ciclo, ele está falando de que a gente sofre muita influência dessas questões que aconteceram no nosso passado. E para o Erikson já não tem essa coisa de passado. A gente tem força, a gente tem capacidade de passar por todas essas experiências traumáticas, né? Que no caso mas é a questão fala de que não tem crise. força se você passar por uma fase adiante sem você ter resolvido essa questão. Eu entendi isso. Sim, mas aí, nesse caso, é questão de desenvolvimento, né?
Eu estava falando de algo mais profundo. No fundo, Gilmar, o que eu entendo aqui da teoria do Erikson é que tem uma parte da teoria dele em que ele vai entender que há, sim, um determinismo, né? Porque, assim como o Freud, nesse sentido, o Erikson, ele vai dizer que a criança, ela é um ser, nesse sentido, que a sua constituição é uma constituição de dependência ao outro, né? Então, no fundo, a criança ela não escolhe com quem ela vai andar, ela não escolhe o que ela vai vestir, ela não escolhe o que ela vai comer, né? É como se a relação que o Erikson vê, e que eu acho que também o Freud vê, nesse sentido, é que há uma determinação em nós a partir do desejo do outro sobre nós, né? Essa é a determinação freudiana, né? E que disso a gente tem isso nas nossas marcas. É uma marca eterna que a gente tem na gente, que a gente pode até adquirir uma relação nova com aquilo, mas, eventualmente, eu vejo clinicamente, né? Pessoas que, por exemplo, né, cresceram numa família muito religiosa, se separaram disso, né? Mas ainda em adultos, eles ainda se veem assim, com dificuldades grandes de conseguirem avançar para determinados comportamentos, que eles não se sentem culpados, que eles não se sentem assim, ultrapassando e deixando para trás alguns valores que os pais lhe transmitiram, né? Mesmo quando já há um distanciamento, assim, né? Eu acho que o que a psicanálise diz, e eu acho que nesse sentido o Erikson também, é que é muito difícil, né, a gente conseguir se desvencilhar totalmente do lugar da onde a gente se constituiu, assim, né? A gente pode, sim, se emancipar, mas essa emancipação é uma emancipação que ela fala de um lugar de origem, assim, né? É um pouco essa história. Então, não sei, né? Vamos avançar um pouco aqui com a discussão e, de repente, isso fica um pouco mais claro. Mas eu acho que essa ideia que você trouxe, Gilmar, da maneira como eu vejo, eu acho que está mais associada ao Adler, né? Não somos vítimas da infância, né? Conseguimos mudar, né? E gestar o nosso destino, né? Eu acho que o Erikson ele não afirma e nem desafirma, né? O Erikson ele fica assim bastante numa posição que algumas pessoas poderiam ler como uma posição em cima do muro, né? Mas eu acho que o Erikson nesse sentido eu leio muito o Erikson como alguém que quis sair do binarismo, ele quis sair da polarização, né? Ele olha nem sim nem não, né? Talvez, né? Assim, pode ser que, né? Um pouco essa história. Entendi, prof, porque quando ele fala do ego, né, da importância do ego, me veio na mente que a gente é um forte agente condutor de nossa própria existência, da nossa própria, como que eu posso dizer? Da nossa própria vida, certo. né? Eu entendi, você tá certo. Aí por isso que eu pensei por esse lado. De fato, assim, o que o Erikson traz em relação ao ego é uma maior autonomia em relação ao id, nesse sentido, né? Acho que você está levando essa questão especificamente para um ponto limite, né? Que aí, de fato, a gente teria que conhecer mais assim a teoria do Erikson para falar com mais propriedade, né? Embora talvez por isso que assim o que o Jamar falou é interessante, porque aí ele talvez não seja tão limitado, tão inflexível como o trauma. Ele traz essas coisas, esses conflitos, como coisas que podem acontecer no dia a dia. E você ficar presa a isso ou não, e sair disso ou não de uma forma fácil ou não, né? Eu entendi mais assim, talvez ele seja bem mais flexível para isso, né? Mas aí é isso que eu queria entender, né? Porque essa descrição que você faz, Raquel, ela me parece que se aplica ao Freud também. Sim, eu aplica-se ao Freud, mas eu acho que o Freud, não sei, parece que é mais rígido em relação a isso, que a pessoa, questão do inconsciente está ali sempre botando isso daí para poder sair, para poder resolver. E talvez o Erikson, ele fale assim, tá, você tá com aquilo, isso pode te trazer algum problema ou prejudicar em outra fase, mas você lá na frente pode resolver isso. E outras coisas continuam, você não tem que ficar fixado nisso. Sei lá, isso aí foi um entendimento meu, sabe? Sim. Difícil, né?
Não sei. Ele parece mais flexível e não sei o que é. Eu acho que os dois estão certos. Vai ter coisas que sim, vai ter coisas que não. Mas é porque é interessante a gente ressaltar, né, professor, que o Erikson, ele bebeu muito da fonte de Freud, né, e ele se aprofundou mais. Então, talvez ele não queira negar de fato, mas ele quis levar para um lado diferente. Não, eu entendi. É porque eu sempre fico com essa impressão, né, que a gente usa o Freud assim como um um contraponto duro, né? O Freud era alguém mais duro, né, menos flexível, né? Eu não sei, eu tenho um pouco as minhas dúvidas, né? Eu acho que isso é muito comum, assim, né? Mas, enfim, né? Talvez ele encarne um pouco essa dureza. Assim. Não acho que ele seja duro, não. Talvez ele fale certas coisas que realmente são verdadeiras. Só que o Erikson não nega isso, mas fala outros poréns que acontecem e que tem maior flexibilidade, não negando o que o Freud falou. Talvez o equívoco seja a comparação, né, gente? Acho que o Freud é o Freud, o Erikson é o Erikson e pronto, acabou. Né? Acho que a gente ia... Eu gosto dos dois, tá? Esse negócio de ficar tentando fazer síntese entre os autores não dá certo. É mais só para a gente entender a teoria, quando a gente compara um pouco, é legal. Nesse sentido, eu acho que ajuda. É, mais um crescimento e assim, e firmar alguns conceitos de psicanálise, de Freud e tal. Isso pelo menos me ajuda, né? Sim. Beleza, né? Então, vamos tentar avançar um pouco, né? E aí, ó, a gente chega aqui na primeira fase desse ciclo, que é o que a gente já conversou um pouco, né? Como um exemplo ilustrativo, né? Mas só alguns comentários a mais, assim, né? O Erikson vai dizer que essa fase da confiança versus desconfiança, né? É a fase que vai ocorrer no primeiro ano de vida e é a época que a gente entende, né? De maior desamparo da criança, né? Isso também que lá na psicanálise a gente vê como uma grande verdade da condição humana, né? A condição humana é uma condição desamparada, né? O Freud tem algum momento em que ele chega a dizer, né, que o desamparo é o motivo, o desamparo é a raiz de todos os motivos morais, né? Tudo que nós criamos em termos de moralidade tem como ponto de origem o desamparo, uma tentativa de se defender dessa radical experiência que o Freud vai dizer que seria assim, uma espécie, né, de traço, né, fundamental da condição humana, que é a experiência do desamparo, né? E isso faz, ao mesmo tempo da gente desamparado, isso faz a gente também dependente nesse sentido, né? Então, a gente... o Erikson não vai deixar de nos apontar e nos lembrar, né, que essa fase inicial da vida é mesmo uma fase muito ligada à questão da oralidade, né, tal como lá o Freud pressupôs nesse sentido, mas para ele o que está em jogo aqui é menos propriamente a questão da oralidade, no sentido da estimulação sensorial, né, da satisfação que a gente pode obter, né, com os objetos ou não, né, e mais o quanto que o alimento ele é um campo das relações, né? Ele é um campo também que a gente estabelece a relação com o outro nesse sentido, e para o Erikson o que está em jogo aqui é a relação de confiar ou de desconfiar, né? Então, a criança ela tende a adquirir certo senso de confiança, né? Quando ela está segura no sentido das suas necessidades, do afeto, do amor, da segurança, tudo isso. E ela é desconfiada e temerosa quando ela é um pouco negligenciada nas suas vontades, né? Algo que às vezes, né, uma certa psicologia mais contemporânea, ou até mesmo o senso comum em algum momento, né, a gente tende a achar que criança está sempre fazendo manha, né? Criança está sempre fazendo birra, criança está sempre fazendo birraça. Nem sempre é isso, né, gente? É válido lembrar que, por mais que os comportamentos infantis eles são difíceis, muitas vezes, às vezes a criança ela não tem os recursos que um adulto tem para dizer o quanto que as coisas estão complicadas para ela, né? Para dizer o quanto que ela quer algumas coisas, né? Assim, que a gente não está ouvindo, né? Vocês imaginam o que é a condição de um ser, né? Completamente dependente do outro, em que o outro simplesmente não está conseguindo entender o que ela quer, né? Isso pode ser uma experiência um pouco do horror, assim, né? Então, nem tudo é birra, nem tudo é falta de disciplina, né? Esse é talvez um problema que eu particularmente encontro bastante, né?
em algumas discussões mais ligadas à psicologia infantil contemporânea, como se a gente resolvesse todos os males do mundo da criança dando disciplina para ela, dando controle para ela, né? Eu acho que isso faz parte do processo de educação, né? Que invariavelmente passa por aí mesmo, não tem jeito, né? Mas às vezes eu sinto bastante também que o que incomoda um pouco, às vezes, no comportamento infantil, né, é justamente porque o comportamento infantil é um comportamento que ele não está, assim, tão formatado às exigências sociais. A criança não é esse ser que está formatado às exigências sociais. E, às vezes, um pai ou uma mãe que está muito preocupado com as exigências sociais pode ter dificuldade com o comportamento infantil ao ponto de classificar como birra e pirraça, né? Não é birra e pirraça, assim, é simplesmente alguém que não está muito aí ligado nas exigências sociais e nem quer estar nesse sentido, né? A criança ela consegue, de alguma forma, pela sua própria natureza, né, se é que eu posso dizer assim, conseguir um pouco recusar, né, essas exigências sociais, assim. Ela não faz isso por uma escolha, ela faz isso porque o ser dela é esse, assim, né? É assim que ela é, nesse sentido, né? Então, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente sabe, né, o quanto que hoje a gente tem tido um excesso de terceirização da educação infantil, né, e todas essas questões que vão tornando a relação entre pais e filhos muito complicadas, assim. Mas o Erikson, então, vai desenvolver essa ideia, né, de confiança versus desconfiança. Acho que é bastante acertado, né? De fato, acho que esse é um momento de nossas vidas em que a gente está começando a entender o que é o mundo, a gente está tendo as nossas primeiras amostras do que é a humanidade, e isso pode ser um desastre, assim, né? Como isso pode ser também algo de uma maior capacidade de socialização e de fazer laço, né? Então, esse padrão estabelecido lá na infância pode ressurgir na vida adulta, né? Isso eu acho que eu acabei falando para vocês, né? A desconfiança, tipicamente, na infância pode ser alterada na vida adulta, dependendo, assim, de uma relação, né, que o sujeito vai estabelecer com algum companheiro, né? Um professor, um amigo, quem sabe até uma relação amorosa, né? Então, o Erikson vai dizer que a força básica, né, que o sujeito adquire aqui, nesse primeiro conflito, né, que se ele passa por isso de modo bem adaptado, incorporando nele, né, a capacidade de confiar, mas tendo incorporado também a desconfiança, esse seria a saída adaptada para o Erikson, né, a força básica que o sujeito adquire aqui é a esperança, né, esse sujeito ele se torna alguém esperançoso em relação à humanidade, às pessoas, né? É alguém assim que vai conseguir consistir algum otimismo, né? Vamos pensar sobre a vida nesse sentido, apesar das adversidades, né? Que isso também eu acho que é sempre muito psicológico, né? A gente sabe o quanto que tem algumas pessoas que se apegam excessivamente às adversidades como uma tentativa de se retirar do mundo, se retirar da vida, parar de apostar, né? Cotidianamente eu vejo isso no consultório, né? O quanto que tem algumas pessoas que qualquer coisa que cheire a possibilidade de frustração, né? A pessoa parece que se apega muito radicalmente àquilo para evitar de tentar, para evitar de correr riscos, né? Acho que um típico sofrimento que vejo muito na contemporaneidade são pessoas que só conseguem atuar calculando, vamos pensar assim, né? Tem pessoas que são o rei do cálculo, assim, né? A pessoa se antecipa, imagina o que vai acontecer, e aí isso, obviamente, vai deixando a gente, assim, um pouco sem desejo, né? Isso vai deixando a gente um pouco, assim... Professor, Pois não. desculpa. Eu vi ali no slide anterior que é muito ligado à mãe, mas qual o papel do pai dessa criança? Que eu vejo que, assim, a criança é muito ligada à mãe aos 6 meses primeiros de vida, mas logo depois a influência do pai e do meio que essa criança está é tão de responsabilidade quanto da mãe, né? E aí está muito a ligação da mãe. E, assim, um exemplo bem prático, né, que eu posso dar foi quando eu tive meu primeiro filho, eu me dediquei total à criação dele, né? E era só eu, e a gente vivia em outra cidade, longe da minha família, não tinha ninguém com quem contar.
Já quando o meu segundo filho nasceu, eu fazia faculdade e com 1 mês e meio eu botei ele na creche. E assim, eu dava mamar para ele de manhã, preparava tudo, levava para a creche. Na hora do intervalo, eu ia lá, dava mamar, e as pessoas da creche tratavam ele muito bem. E logo depois eu vim para Vitória e a família recebeu o Matheus muito bem, sabe? E essa confiança que ele tem hoje, eu falo que é muito do meio que ele viveu, não só da minha parte, mas a própria creche contribuiu e a família, sabe? E no primeiro ano de vida do Matheus eu já pude ver isso, sabe? Então, Raquel, é uma pergunta, né? Eu confesso que eu não saberia muito te dizer em relação ao Erickson, né? Porque até porque ele tinha essa questão com o pai também, né? A biografia do Erickson demonstra uma relação ausente com o pai nesse sentido, né? E para o Erickson isso acabou gerando para ele, né, uma espécie de crise de identidade, né? A história é um pouco essa. Mas eu acho que aqui ele fala de mãe até nesse sentido que a gente pensa lá na psicanálise de função materna, né? Essa coisa do cuidado, né? Porque se a criança é esse ser que depende do outro, né? Até para que ela consiga, né? O Freud chamava isso de ação específica, né? A criança ela depende de uma ação específica para que ela possa se satisfazer nas suas necessidades, assim, né? Então acho que aqui é mais o lugar materno no sentido desse cuidado necessário para que a criança consiga se humanizar em última instância, né? Agora, o pai em relação à psicanálise é um pouco essa história, né? O lugar do pai na psicanálise é justamente um lugar de fazer o corte da relação com a mãe, né? De tirar a criança do microcosmo da relação com a mãe e, nesse sentido, mostrar para a criança, né, que há algo além da mãe, né? A função paterna ela é algo que é o que o Lacan fala lá de metaforizar o desejo da mãe, né? A função paterna ela consegue demonstrar para a criança que o desejo da mãe não é exclusivo da criança, né? O desejo da mãe é um desejo que está para além da criança nesse sentido. E por que eu estou dando essa volta toda? Porque isso, para a gente, na psicanálise, tem uma importância muito grande em relação à socialização, né? Em relação à criança conseguir ultrapassar e ir além dessa relação materna, né? Basicamente o mundo, basicamente a linguagem, né? Basicamente outros lugares nesse sentido, né? Essa coisa além da mãe, para o Lacan lá e para o Freud, é algo que a função paterna opera e faz, né? Então, o lugar do pai, né? E aí a função paterna é o lugar de tirar a criança daquele microcosmo ali, que pode produzir, que na verdade produz, né? Pelo menos para a psicanálise produz a alucinação de completude, né? Uma criança, ela pode ficar fixada na ideia de que, bom, eu sou perfeito para minha mãe, a minha mãe é perfeita para mim, e a gente não precisa de mais nada, né? Isso pode dar até numa psicose, assim, né? Ou pode dar em comportamentos muito antissociais nesse sentido. Então, é como se o pai viesse um pouco fazendo essa função. Acho que fez todo sentido para mim, essa função materna e a função paterna também. Eu acredito que tanto o meio quanto os familiares fizeram tanto a função materna quanto a função paterna. E funcionou muito bem, sabe? Foi muito bom criar os filhos perto da família e numa escola que acolhesse eles de verdade. E é isso aí. Agora, pelo menos, faz sentido. E muitas coisas podem encarnar, né, essa função paterna. Não precisa ser um homem, né? Pode ser, igual você está dizendo, uma família. Às vezes é um trabalho, né? Às vezes é uma... Enfim, né? A faculdade, no caso, né? Às vezes é uma faculdade. Agora, eu quero crer também que não é igual, né? Uma coisa é quando um homem encarna essa função. A outra coisa é quando um trabalho encarna essa função. Outra coisa é quando uma família encara essa função. Eu acho que isso produz efeitos diferentes para o sujeito, assim, né? Usualmente, por exemplo, né? Quando não é pensando numa relação homem-mulher, né? Obviamente, quando às vezes não é, ou pode ser até mulher-mulher, homem-homem, não importa, né? Mas assim, pensando no parceiro amoroso, né? Quando o parceiro amoroso encarna essa função, né? Paterna. Quando não é o parceiro amoroso, quando é um trabalho, por exemplo, né? É claro que isso é diferente, né? Isso não é igual. Às vezes, quando quando é o parceiro amoroso, tem alguma coisa do campo da sexualidade aí, né?
É como se a criança sacasse que o desejo da mãe não está somente para ela, porque está direcionado para uma outra coisa. Ela tem um interesse sexual por uma outra coisa, né? Agora, o que significa também para a criança quando a criança... Bom, de fato, eu entendi, minha mãe não tem um interesse exclusivo para mim, mas o outro interesse dela é o trabalho. Entende que isso são efeitos diferentes na constituição infantil, né? Quando a minha mãe não está comigo, a minha mãe está com o trabalho, né? Isso pode até criar para a criança, em algum momento, uma relação de ódio com o trabalho, né? Porque o trabalho é aquilo que tira a minha mãe de mim, assim, né? Como a gente sabe que, edipicamente, a criança tem uma relação de ódio com o pai, nesse sentido, né? Porque o pai é aquele que me tira a minha mãe, assim, né? Então, eu acho que a função paterna, dependendo de por quem ela é encarnada, isso produz efeitos diferentes, assim, né? Isso não é muito igual, né? Mas, enfim, esse papo é outro papo, né? Tranquilo, então, gente? Então, olha aqui, ó, eu fiz essa tabelinha, acho que, na verdade, essa tabelinha tem aí, né, no livro de vocês, né? É uma tabelinha que é mais ou menos um resumo de todas as fases. Eu devo voltar essa tabela, né? A cada fase que nós vamos desenvolver aí, eu vou voltar essa tabelinha. Mas o que interessa para a gente agora, essa primeira fase, que seria a oral sensorial, né? Em que o conflito que vai estar em jogo é a confiança versus desconfiança. Se o sujeito sai daqui adquirindo confiança e tendo incorporado a desconfiança, ele tem um desenvolvimento adaptado, onde ele adquire a capacidade de ter esperança, né? Se o sujeito sai daqui somente com a confiança, né, se o sujeito sai daqui somente com a confiança, ele sai daqui com a característica que o Erikson nomeou de desajuste sensorial. O que o Erikson está querendo dizer com isso? É alguém que justamente vai ter assim, uma espécie de... Não vai ter muito o famoso desconfiômetro, assim, né? É aquela pessoa que talvez vai confiar excessivamente, né? Ela não tem muito, ela tem um desajuste sensorial de saber, assim, né? Até que ponto posso ir, até que ponto não posso ir, né? Então, esse seria assim, uma saída não tão bem adaptada para o Erikson, quando o sujeito só adquire confiança, né? Agora, se o sujeito só sai daqui com desconfiança, o comportamento que vai se instaurar, né? O comportamento que vai ser colocado aí para a pessoa é um comportamento de afastamento, né? De fato, a gente sabe que pessoas que têm, né, uma espécie de funcionamento muito desconfiado das pessoas, a consequência básica disso é se afastar. A consequência básica disso é talvez ser menos sociável nesse sentido, né? E, de alguma maneira, enfim, é aquilo que eu comentei na última aula aí, talvez o extremo dessa desconfiança seja a paranoia, né? O sujeito paranoico aí é o extremo dessa desconfiança, né? Então, o que eu acho que é interessante aqui para a gente notar em relação ao sistema do Erikson é tudo muito montadinho, tá vendo? Ele tem toda uma... Bom, se acontecer isso, tem aquilo, se acontecer aquilo, tem aquilo outro, né? Na verdade, eu olho isso assim como uma espécie de sofisticação, né? Alguém que pareceu que estudou muito, ouviu muito, né? E foi consistindo esse sistema todo montado, assim, né? Porque é algo que tem toda uma engenharia, né? Todo um sistema assim por trás da coisa, né? Diferentemente lá do Freud, que a gente sabe que tem uma obra bastante assistemática nesse sentido, né? A fase seguinte seria, então, a fase da autonomia versus dúvida e vergonha, né? E é uma fase que estaria relacionada aí à questão da analidade, né? Então, o que a gente sabe, né, é que a criança, em mais ou menos de 2 a 3 anos, né, é um momento em que muitas das habilidades infantis são desenvolvidas e é um momento também da criança que ela tem um evidente desejo de fazer as coisas sozinhas, né? É aquilo que a gente também comentou na última aula aí, né? Algumas pessoas vão entender que, não sei se foi aqui, se foi uma outra turma, mas acho que foi aqui, né? Algumas pessoas vão entender que 2 anos seria a adolescência da infância, né? O momento em que a criança ela passa a questionar os limites que lhe foram impostos até agora, né? Aquele momento em que a criança já aprendeu que tem algumas coisas que pode, tem algumas coisas que não podem, né? Mas ela passa a questionar um pouco esses limites que foram colocados e muitas vezes a criança até testa os pais, né? Muito comum esse comportamento infantil de testar os pais do tipo, bom,
se eu transgredir, né, se eu passar e se eu fizer essa coisa que não pode, como é que meus pais vão reagir, né? O que eu faço quando eu faço uma coisa errada? O que fazem comigo quando eu faço uma coisa errada, né? Pode ser até que a criança esteja querendo saber o que ela tem que fazer com o adulto quando o adulto faz uma coisa que ela entende que é errada para ela, né? É como se a criança ela experimenta com a gente o tempo inteiro, né? Eu acho que isso tem uma coisa que também é muito vivo, né, na discussão teórica da psicanálise, é o quanto que a criança é um ser de experimentação, assim, né? O Freud, quando ele pensa o Édipo completo, né, e não aquele Édipo básico, ele fala um pouco disso. Olha, a criança experimenta posições, né? Uma hora ela quer ser o menininho do papai, uma hora quer ser a menininha do papai, uma hora quer ser a menininha da mamãe, uma hora quer ser o menininho da mamãe, e ela fica jogando, né? Ela fica experimentando, assim, quais são as posições em que ela vai ter mais ganhos nesse sentido, né? E essa fase de 2 anos é uma fase em que a gente vê bastante a criança um pouco nesse movimento de experimentação. E aí ela quer fazer muitas coisas sozinhas, sem o aval do pai ou da mãe. Falei o quê? Tá doido? O quê? O que eu falei? Show, Márcio. Seu áudio abriu aí. Desculpa, gente. Tranquilo. Então, assim, aqui a gente tem uma questão que é uma questão justamente de, bom, se a criança começa a fazer as coisas sozinhas, se a criança ela começa a adquirir assim, uma certa autonomia, né? Dependendo da maneira como os pais se relacionam com esse exercício de autonomia da criança, isso pode entrar numa espécie de repressão, né? O grande lance é esse, assim. É como se a criança ela começasse a adquirir iniciativa própria, né? E aí, quando a criança começa a tomar a iniciativa própria, e ela pode ser, nesse sentido, muito reprimida, né? Ela pode, de alguma maneira, né? Fazer assim uma espécie de... Os pais podem reagir muito mal a isso, ela pode ter alguma espécie de comprometimento, segundo o Erikson está trazendo aqui, em relação a tomar iniciativas, em relação a fazer coisas, em relação a exercer uma certa vontade autônoma nesse sentido, né? Então, o Erikson aqui, ele de fato vai fazer uma certa relação com o Freud, né? Ele vai fazer uma certa relação aqui em relação a como os pais reagem, como os pais recepcionam, em alguma medida, essa tentativa de autonomia da criança, né? Então, algo que o Erikson coloca aqui para a gente, né, é que um momento que seria muito ilustrativo disso seria a crise do banheiro, o treinamento para ir ao banheiro, né? Então, assim, a criança ela pode entrar numa dúvida muito radical de qual que é o momento de que se ela deve soltar ou se ela deve segurar as fezes. O grande lance é um pouco esse, assim, né? Então, a criança ela está experimentando, né? Eu devo ir ao banheiro, eu não devo ir ao banheiro, eu devo evacuar aqui, eu não devo evacuar aqui, né? Às vezes uma impaciência, uma certa raiva dos pais, quando a criança, por exemplo, porventura, evacua num local inadequado ou num momento inadequado, né? Isso pode privar a criança de um desenvolvimento da sua autonomia, né? Bom, tive vontade, fui lá e fiz, assim, né? Então, isso pode trazer, né, algumas consequências de dúvida e vergonha, né? Um pai e uma mãe pode dizer, nossa, que coisa feia, né? Não deveria ter feito isso, né? Não é o local para essas coisas. Dependendo muito de como é o trato do pai e da mãe em relação a isso, né? A criança ela pode adquirir, então, essa dúvida, essa vergonha. Isso é muito comum, né, gente, pelo menos na psicanálise, ser associado àquilo que a gente chama de neurose obsessiva, né? As dúvidas, né, que seria assim, uma forma de pensamento, e a não exposição de algumas vontades nesse sentido, muito comum de um comportamento que a gente entende, que a gente chama lá de neurose obsessiva, né? A neurose obsessiva, na definição do Freud, o neurótico obsessivo sofre de pensamentos, ele pensa demais, assim, né? Ele age pouco, né? Muito comum, né, a relação do neurótico obsessivo com... Então, na verdade, seriam os excrementos, Carol. De modo geral, seriam os excrementos, né?
Também há alguma literatura aí da psicanálise em relação à urina também, né? Dessa retenção ou dessa soltura da urina, até porque tem o esfíncter também ali na urina, né? Então, seria dos excrementos, de modo geral. O que está em jogo não é tanto o objeto. Acho que se fala mais fezes nesse sentido, porque talvez as fezes elas têm mais presença do que a urina, né? Talvez assim ela seja um objeto, né? Que ela não é igual à urina também. Mas o que está em jogo, né? O que está em jogo aí é um pouco essa relação de soltura ou de retenção. Isso que a Raquel está falando talvez tenha algum sentido também, né? Talvez as fezes incomodam mais, dê mais trabalho, é um objeto de um nojo maior nesse sentido, né? De maior repulsa, né? De maior asco. Acho que isso também pode ter uma verdade, né? Acho que as fezes, nesse sentido, elas produzem uma possibilidade maior, né, de um comportamento de reprovação do que a urina, né? Mas, de modo geral, o que eu encontro na literatura psicanalítica é em relação às excreções, né, de modo geral. Mas acho que as fezes têm esse potencial de produzir maior mal-estar, né, vamos pensar. Então, a Raquel está dando alguns exemplos aí. Eu sou meio ruim de exemplos, né, mas ela está dando alguns exemplos que eu acho que fazem sentido, né? Professor, é que eu pensei, porque a gente chama de fase anal, né? E não, sei lá, outra coisa que tem a ver com a urina, mas é por causa do esfíncter, tipo, desse negócio de soltar ou não, né? Exatamente, né? Sim, né? Então, e aí, no fundo, talvez seja, né, alguma escolha lá que o Freud fez sobre a questão da analidade, né? Mas eu diria que quase tudo que a gente consegue aplicar para a analidade, a gente consegue aplicar para a urina também, né? No sentido de ficar apertado, do alívio, né? De ter liberado, do expor um objeto, né? De se produzir um objeto internamente, de expor um objeto, né? A gente sabe que existem também transtornos de excreção associados à urina, né? E não somente às fezes também. Então, mas por que a urina também não seria, né? Por que a urina também não poderia ser pensada como a primeira obra do ser humano, né? A urina, assim como as fezes, é algo que nós produzimos, né? Não, acho que tem algum... De fato, assim, também não é igual, né? Mas, assim, as fezes, eu acho que é isso que eu estava falando antes, eu acho que as fezes têm um caráter de imagem, né, de visualização diferente da urina, com certeza. Né? Acho que tem um pouco mais isso mesmo, né? Mas eu sinto que o princípio que está por trás é o mesmo. A questão é essa. Né? Então, assim, a questão aqui, gente, é uma questão em torno da questão da vontade, né? O que é importante aqui a gente perceber que a gente pode desenvolver uma vontade mais autônoma de decisão, né? Quando a gente não fica muito sob uma dúvida se a gente deve ou não deve fazer algo. O que o Erickson está tentando marcar aqui para a gente é que esse treinamento do banheiro ele pode gerar uma dúvida na criança: eu devo fazer agora ou não devo fazer? Eu estou no momento adequado ou não estou no momento adequado? Papai e mamãe vai gostar, papai e mamãe não vai gostar, né? Então, isso já gera uma pergunta, isso já gera uma dúvida, né? Em relação a um ato, em relação a uma ação, né? E aí pode ser que essa criança, nesse sentido, ela fique assim, com alguma menor iniciativa, né? Dependendo de como os pais e a mãe consistiram essas iniciativas. Talvez a questão do banheiro aqui seja um exemplo principal, né? Mas eu acredito que isso está para quase todas as atividades que a criança tenta desempenhar de modo mais autônomo, assim, né? Então, eu acredito que pais, né, que têm uma vida muito agitada, muito ocupada, né, talvez tenham menos paciência mesmo com essas vontades da criança, né? A vontade da criança fica muito submetida à vontade do pai e da mãe, assim, né? Alguns pais e algumas mães, às vezes até o momento da sua evacuação é o momento também da criança ir ao banheiro, né? Entende? Isso marca uma dificuldade de separação do tempo da mãe, do tempo do pai, né?
a criança ela não vai evacuar no momento que é mais adequado ao pai e à mãe. Ela vai evacuar quando dá vontade a ela, né? Então, essa adequação excessiva, né, ao tempo do pai e da mãe pode trazer alguma questão aí em torno desse desenvolvimento, dessa autonomia. Tá? Então, só para a gente terminar essa fase, né, o Erikson vai dizer que se a gente sai da fase anal, muscular anal, né, adquirindo a capacidade de autonomia, mas também adquirindo a capacidade de vergonha, incorporando na gente a vergonha, né, porque eu não sei se vocês concordam com a ideia de que alguém também que não tem dúvida pode ser um problema, né? Alguém que também, assim, é muito autônomo demais nesse sentido. É uma questão também, né? Então, o Erikson vai dizer, olha, o comportamento bem adaptado é desse sujeito que incorpora a sua capacidade de autonomia, mas ele também tem algum senso de vergonha, ele também tem algum senso de dúvida. Se o sujeito sai daqui adquirindo esses dois comportamentos, a força básica que vai ser adquirida aqui é a vontade, né? E aí, de novo, talvez me falta algum conhecimento para entender o que o Erikson chama de vontade. Se vontade é uma coisa que persiste, vontade é uma coisa que insiste, né? Vontade... Não é força de vontade, não? Talvez poderia ser pensado um pouco como força de vontade, né? Essa coisa que, mesmo em algum momento eu preciso hesitar ou tive vergonha, eu não recuo, né, da minha vontade nesse sentido, porque tem um desejo ali por trás, ou qualquer coisa nesse sentido, né? E aí ele vai dizer também, né, se o sujeito sai daqui somente com autonomia, é um sujeito que não adquiriu vergonha, ele vai se tornar um sujeito meio obstinado, né? Temoso, que a gente vai dizer, né? É o famoso sujeito temoso aí, né? Agora, se ele sai daqui com dúvida ou vergonha, isso pode dar em comportamentos de compulsão, né? O compulsivo, de modo geral, isso é uma coisa também que a clínica demonstra, né? Pessoas que têm uma compulsão, de modo geral, elas sempre têm uma compulsão que ela nunca é muito pública, assim. As compulsões, elas sempre têm alguma coisa do campo do se fazer longe do olho do outro, né? Longe do julgamento do outro, assim, né? Então, a compulsão, ela pode falar, né, assim, de uma vergonha que eu teria de expor no público, né? Mas que num outro local eu compenso. Alguém que, sei lá, tem uma compulsão alimentar nesse sentido, né? Nossa, eu estou com muita fome, mas eu tenho vergonha do que a pessoa vai achar se eu comer, se eu repetir, ou qualquer coisa, né? E aí essa pessoa tem um comportamento compulsivo depois de compensação mesmo, né? De compensar isso e de comer tudo que não comeu lá, porque teve que fazer uma renúncia, porque ficou com medo do julgamento do outro, né? Um pouco essa história. Tranquilo, gente? Até aqui? Vamos fazer um intervalo? Faz total sentido, professor. Nossa, amei. O que faz sentido? Tudo que você falou aí, dessa parte aí de autonomia, dúvida e vergonha, e em desenvolver a força de vontade, né? E se ele não tem, por exemplo, se ele tem dúvida e vergonha, basta ser uma pessoa compulsiva. Tá muito relacionado, assim. Fez então... muito sentido pra mim. Eu acho que a compulsão, de modo geral, né, ela é sempre uma coisa que fala, né, de alguma relação com a vontade, com o prazer, né? No mínimo curioso, né? Porque a gente tem uma sociedade excessivamente compulsiva, né? Mas eu acho que, pelo menos lá no Freud, é o lugar em que ele mais descobre sobre as compulsões, é quando ele estuda um pouco a neurose obsessiva, né? A neurose obsessiva, estudar um pouco o que é a neurose obsessiva, é uma forma também de se estudar as compulsões. Assim. Mas beleza, daqui a pouco a gente retorna.